Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui tentando arrumar uma luz melhor pra falar com vocês. Quem é que já está aí online me ouvindo? Eu tô aqui em São Paulo, no meu hotel, aqui é a varandinha do meu quarto, e eu tava procurando um ângulo bom. Eu meio que improvisei aqui um suporte pro celular. Oi, Rosi. E a conexão eu não sei se está tão boa, tá, pessoal? Eu tô aqui dependendo de sinal, do Wi-Fi, mas vamos ver. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu já tô toda arrumada, ó, pra vocês verem, porque eu tenho uma janta daqui um pouquinho com a minha equipe de trabalho. Uma equipe de pessoal legal, que a gente vai fazer um projeto, um evento juntos. Um pessoal aqui do empreendedorismo de São Paulo, muito bacana. Então, por isso que eu coloquei hoje o nosso bate-papo um pouco mais cedo. E vai ter que ser um pouquinho mais curto, porque realmente eu não quis desmarcar com vocês, mas hoje ficou bem corrido. Tudo bem? Já tô vendo vocês entrarem. Ana Carla, Gilson, Terezinha, Rafa Silva, Ero Fernandes, Ângela Molinari, Rafa Silva, Cláudio Severiano, tudo bem? Rafa Silva, Leia Leda, tudo bem? Vamos falar então um pouco rapidinho. Deixa eu aqui mostrar pra vocês. Olha que aconchegante aqui. É uma varandinha que tem no quarto. E aí ficou um espaço legal. E aqui, ó, a gente tem a vista de São Paulo. Olha que bonito. Aqui é em Itaim. São Paulo é tudo de bom, né? Olha só que vista legal que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Bonita, né? Bem legal. Eu vou ficar aqui até segunda-feira. Amanhã eu tenho curso de quinta a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, aqui em São Paulo. Por isso que eu já cheguei hoje. Aí hoje eu tenho esse jantar, mas eu vou voltar cedo pra descansar. Que a partir de amanhã é o curso que eu tô fazendo o curso de psicologia positiva, de quinta a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Ó, lá atrás é o meu quarto, aqui é uma varandinha, só para vocês verem, conhecerem um pouquinho. E aí, durante esses dias que eu vou estar aqui, eu vou publicando para vocês, tá bom? Eu vou deixando... Aqui a luz tá um pouquinho melhor, ó, só que daí eu não tenho suporte pro celular. Ó, ali é que é o meu quarto, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas aqui que eu tenho aqui, eu tenho uma mesinha aqui pra gente conversar. Tá bom? E nesses dias que eu vou estar aqui, eu vou colocando novidades pra vocês. E esse curso de psicologia positiva vai ser bem bacana, mas vai ser uma maratona, tá bom? Vamos falar então hoje rapidinho, que a gente ficou de continuar conversando sobre medos. A Rafa Silva tá aqui perguntando qual o tema. Hoje a gente ficou de continuar, que semana passada nós começamos a falar sobre medo, e hoje eu fiquei de dar umas dicas, né, pra gente vencer os medos. Dicas então bem práticas que eu vou passar pra você que tem medo de alguma coisa. Me fala aí do qual é o seu medo, do que você tem medo, tá? A Graziella mora em São Paulo, então estamos pertinho, né, Grazi? Eu adoro a sua cidade, adoro São Paulo. A Leila, você nem imagina quando nos ajuda. Um beijão, Leila. E lembrando, pessoal, não se esqueçam que aqui na legenda tá o link da nossa aula na próxima segunda-feira, tá bom? Para participar tem que se inscrever, então se inscreva que na próxima segunda eu vou apresentar para vocês o método que eu criei, que é a forma mais eficaz de você recuperar a sua autoestima, vencer a ansiedade através de técnicas simples de psicologia na prática, tá bom? Então quem quiser aqui, olha um avião passando, que legal. Um aviãozinho ali passando. Então, se você quer assistir a aula no dia 21, se inscreve, tá? Que para participar tem que se inscrever. Dicas então para vencer o medo. Primeiro, pessoal, a primeira de tudo, começou a sentir medo, conseguiu se sentir ansiosa. Respiração.
você tem que aprender a fazer respiração profunda. Parar de fazer aquela respiraçãozinha curta. Então, aprenda a respirar. Respira, solta. Se for muito difícil para você, começa a treinar assoprando vela, enchendo um balão, soprando dentro de um saco, né? Mas você tem que aprender a fazer a respiração profunda. Porque a respiração profunda automaticamente faz o seu coração desacelerar e a sua ansiedade diminuir. Então você não fica tão nervoso. Relaxamento muscular. Porque quando a gente sente medo, a gente tende a se tensionar. E então a gente tem que aprender também a relaxar. Então se estica, se espreguiça, enrijece bastante com toda a força cada parte do seu corpo e solta. Isso é um bom exercício de relaxamento, tá? Então você tem que aprender a fazer. Uma coisa legal, alguns me escreveram, eu tenho medo de dirigir, outros falaram eu tenho medo de algum bicho específico, medo de morrer, vários tipos de medo, medo de ser assaltado. Começa então, faz uma imagem mental, se imagina enfrentando esse medo, imagina, outro avião. Porque muitas vezes a gente sente mais medo ainda do desconhecido. É daquela sensação de que se acontecer eu não sei o que vai acontecer. Então imagina a situação, só que se imagina essa situação acontecendo de uma forma positiva. Se imagina enfrentando e vencendo o medo. Se imagina enfrentando e dando tudo certo, tá bem? Outra dica importante, a terceira dica importante que eu vou dizer pra vocês. Escreve sobre o seu medo. Quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento. Então é muito legal você escrever sobre o seu medo, tá? Coloca o seu sentimento no papel. É bom para organizar as emoções. Outra situação importante. Pensa quando esse medo começou. Quando que teve início? Desde quando? Você sempre tem que lembrar que o seu medo foi você que criou. O medo mora dentro da sua mente. Então, quando que você criou esse medo? Sabe Frankenstein, que depois o próprio criador sentiu medo dele? É isso. A gente sente medo do próprio monstro que a gente construiu. Então, de onde veio esse seu medo? Quando ele começou? E escreve sobre isso. Uma coisa muito importante, por isso que eu insisto no autoconhecimento, é que a gente tem que saber quais são os gatilhos mentais que me provocam esse medo. Então, sempre quando você sentiu medo, registra, escreve o que você estava fazendo, o que te condicionou a sentir esse medo, que situação geralmente te causa medo, escreve. Desde quando que começou? É um trauma que você tem? É alguma experiência que você foi formando uma crença de que é perigosa? Então é muito importante você saber quais são os gatilhos mentais que te levam a ter esse medo. E em quais situações que ele fica pior, tá bom? Então começa a pensar, tá? Qual situação? É mais à noite? É mais quando eu vou sair de casa? É no domingo? É quando eu não tô fazendo nada? Qual é a situação que geralmente te desencadeia mais esse medo? Tá? Por quê? Porque daí você consegue se prevenir. O que eu faço neste momento para me distrair? Você tem que ter uma lista de gatilhos, saber quando te dá esse medo e uma lista de estratégias para enfrentá-lo. Então, se no domingo o medo de ficar sozinha, o medo de morrer que eu começo a ficar pensando e me impressiona muito, eu vou começar no domingo a achar uma distração. Eu vou sair de casa, eu vou fazer um passeio, eu vou me distrair para eu não alimentar esse medo. Você sempre tem que lembrar que o segredo todo está na sua mente. Você que criou o medo e você que alimenta ele diariamente. Como é, do que um pensamento se alimenta? Como é que a gente alimenta um pensamento? Atenção. Tudo que a gente dá atenção aumenta a importância. A atenção é o alimento, é a comida, é o combustível
do pensamento. Então, se você tira a atenção, você já enfraquece aquele pensamento. Então, você tem que ter os seus distratores. O que te faz não pensar nisso? O que te faz se distrair? E tem que se distrair mesmo. Não se esqueça que o combustível do medo é a atenção, de qualquer pensamento. Quanto mais a gente dá atenção, mais ele fica grande, mais ele vai ficando importante. Então, tira a atenção do medo. Outra técnica importante, já falei de escrever, né? Já falei de imaginar e se imaginar enfrentando, distração. O que provoca? Agora eu vou te dar uma inspiração. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, eu não sei o que eu faço. Pensa numa pessoa que você considera corajosa e muito boa naquilo que você tem medo. Uma pessoa que não tem medo nenhum daquilo que você tem. E imagina que você é ela, como se você estivesse atuando num papel. Eu tenho medo de falar em público. Então uma pessoa que eu admiro, que fala bastante em público, uma pessoa que fale bem, uma pessoa que não tenha medo, eu vou me imaginar que eu sou ela. Isso é o que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de modelagem. É quando a gente pega inspiração em alguém que tem uma habilidade muito boa daquele medo que a gente não tem. Eu tenho medo de dirigir. Então, quem é que você acha que dirige tão bem? Imagina que você é aquela pessoa. Dirija como se fosse aquela pessoa, como se você estivesse atuando um papel, fazendo como se fosse ela. Tá bem? E outra coisa importante, a última dica que eu vou dar pra vocês, que aqui hoje foram dicas rápidas mesmo, é o seguinte: imagina, para aumentar a sua coragem, imagina uma situação que antes você tinha medo e você enfrentou, e você venceu. E antes de vencer, provavelmente você tinha o mesmo medo que hoje você tem, do que você tem hoje. Escreve, faz essa lista para você ver quantas situações você também tinha medo e conseguiu. Não vai ser o medo que você tem hoje que vai ser o fatal. É só mais um. Diminui a importância desse medo. Esse medo é só mais um desafio que você tem a enfrentar, de tantos outros que você enfrenta desde que você nasceu. Desde criança tem medo do primeiro dia de ir para a escola, tem medo de não ser aceito pelos colegas, tem medo de prova. E desde criança você vem vencendo medos dia após dia. Então o medo que você está enfrentando hoje é só mais um. Daqui a 10 anos você vai ter outros medos, porque medo não tem idade, a gente tem medo em todas as idades, em todas as fases de vida, e você vai se lembrar do medo que você tem hoje, e você vai até imaginar que era mais fácil, que o importante, o mais difícil é o que você vai estar vivendo daqui a 10 anos, porque a gente sempre tem a tendência de diminuir o que a gente já venceu, diminuir as nossas conquistas, e aumentar os nossos medos. Então o nosso cérebro, ele nos engana, porque o que ele faz? Ele faz a gente pensar que tudo que a gente está vivendo agora é o mais difícil, agora é o principal, é agora que eu vou me dar mal, é agora que vai dar errado. E tem também a mesma tendência de tudo que a gente já conquistou diminuir. Mas não era tão difícil, eu que tava com medo bobo, nem é pra tanto. E não deixa isso acontecer, porque todos os medos que você já venceu eram muito difíceis. E você tem que lembrar que esse também é só mais um, você vai vencer. E a última passo, depois que você já fez todas essas dicas que eu dei, é a exposição, porque a gente só vence um medo enfrentando ele, se expondo a ele. Então o que você precisa fazer? Você vai ter que se expor devagar, um passo depois do outro. Então se você tem medo aqui, quem é que escreveu aqui que tem? A Maria Tavares, tenho medo de dirigir. Então se você tem medo de dirigir, Maria, você não vai sair em um dia de semana num bairro movimentado. Você vai pegar, primeiro entra no carro, na garagem, faz uma baliza, só tira o carro da garagem.
No outro dia que você já tiver sentindo que você tem mais coragem, que você já viu mais autoeficácia em você, você tá aumentando a sua autoconfiança, você vai pegar o carro e domingo de tarde e vai dar só uma volta no quarteirão. Você vai fazendo um passo de cada vez, porque daí você achava difícil fazer a baliza. Quando você pegar o carro para dirigir um pouco, você vai estar achando, mas a baliza não era tão difícil assim, difícil agora andar bastante. E cada vez a gente vai diminuindo o medo que a gente venceu. Mas você tem que lembrar que você tem que enfrentar, é só mais um medo. E você, desde que você nasceu, você enfrenta medo praticamente todos os dias. Então faz uma lista hoje e lembra de quantos você já venceu. Foram muitos. E o que você está sentindo hoje é só mais um. É só mais um desafio. Tá bem? Então, não se esqueça que você precisa vencer o medo. Medo não é ausência, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir com medo. Coragem é enfrentar o medo. Se a gente não tá com medo, a gente não foi corajoso, não enfrentou nada, né? Era uma situação fácil. Agora, se você tá com medo, você precisa de coragem. Coragem é ir com medo mesmo. Se você falar para os maiores vencedores, para os maiores campeões, para guerreiros de guerra, para atletas de Olimpíadas que tem um momento crucial, como essa pessoa é corajosa. Ela é corajosa porque ela enfrentou, mas se você perguntar, ela estava morrendo de medo. E é assim que a gente vence o medo, enfrentando e indo. Então, faça essas dicas que eu falei para você. Imagina e se inspira, se modela em alguém que você admira, que não tem aquele medo, e faz. Como que essa pessoa faria no meu lugar? Como que ela faria? E imagina a situação, imagina vencendo esse medo, tá bem? Deixa essas dicas para vocês. Hoje foi um papo mais rápido, porque realmente eu tô em São Paulo, como eu falei para vocês. Eu tenho agora um compromisso, então eu tive que falar rapidinho aqui do meu hotel para vocês. Então a gente se fala mais semana que vem, tá bom? Siga essas dicas que eu falei pra você, que você vai vencer. O que eu tenho também aqui de dizer é muito importante, é que eu falei aqui de medo, que é normal a todos nós, não de fobia. Se você tem fobia, que aí é um medo patológico, que aí é um medo incapacitante, você está doente. Aí não dá para enfrentar sozinho, aí você tem que procurar um psiquiatra, porque aí você tem que fazer um tratamento, porque daí fobia já é medo, é um medo insuportável, você não consegue superar ele sozinho, tá bom? Você vai enfrentar e vai fazer essas minhas dicas se você tem um medo normal, tá? Olha, Paula, no enfrentar o medo eu tenho ataque de pânico, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho um sofrimento muito insuportável. Então procura um psiquiatra, tá bom? Aí você tem que fazer um tratamento combinado, você tem que fazer um tratamento com um psiquiatra e você também tem que fazer uma terapia, porque daí na terapia a gente te ensina e te expõe ao medo de uma maneira gradual, com o acompanhamento profissional adequado, tá bom? O Adilson tá perguntando, eu perdi alguma coisa importante? Adilson, assiste o papo, vai ficar gravado aí, tá bem? Assiste porque eu dei dicas pra você vencer o seu medo. Escreve aí a sua pergunta sobre o que você quer conversar na próxima semana, que quarta-feira que vem tem novamente nosso papo terapêutico. Hoje foi um papo especial, mais rápido, porque eu tô aqui em São Paulo. Eu vou estar num curso de quinta a domingo, das 8 da manhã às 8 da noite. Uma maratona, mas vai ser um curso sensacional aqui. Eu vou deixar vocês a par das novidades, tá bem? E quem ainda não se inscreveu para nossa aula do dia 21, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite...
se inscreve no link que tá aqui na legenda. Para participar da aula tem que se inscrever. Não vai ser aqui no Facebook, é numa sala de aula virtual. Então você tem que se inscrever aqui porque você vai receber no seu e-mail o ingresso da aula, tá? Que é um link que na hora da aula você entra na sala de aula. Então eu te encontro segunda-feira às 8 da noite na nossa aula gratuita e online. Se inscreve aqui para falar sobre o método que eu criei, que vai ser fantástico, que é uma maneira eficaz para você recuperar sua autoestima, vencer a ansiedade com técnicas de psicologia simples que qualquer um pode praticar, tá bom? Um beijão para você, eu te deixo aqui com essa vista linda de São Paulo e nos vemos segunda-feira. Um beijão e não se esqueça, enfrenta o medo. Corajoso não é quem não sente medo. Corajoso é quem vai com medo mesmo. Um beijão.